E como pode ter acontecido que Gandhi, Lincoln, Saruma, sendo iniciados, foram assassinados? Existem vários graus de iniciação e nós temos karma material até a quinta iniciação. Então é só depois da quinta iniciação, quando o indivíduo pode optar por encarnar ou não, é que aí ele não tem mais karma material. Mas enquanto ele está encarnando, por lei, ele tem karma material. Então Gandhi, Lincoln, Saruma, na encarnação que nós os conhecemos, é meio estranho que eles possam ter sido assassinados por ter este karma. Mas muitas vezes um karma pretérito, muito passado, muito antigo, vai ficando em arquivo para surgir no momento mais adequado para aquele ser. Então, se o indivíduo ainda não é um adepto, se o indivíduo ainda não está na quinta iniciação, ele está na lei do karma material. Agora, perante a lei do karma material, ele deve ter uma convivência com esta lei, uma convivência diferente daquela que tem uma pessoa normal. Isto é, uma pessoa normal fica abalada com o karma, a pessoa normal reage ao karma, uma pessoa normal tem preferências na vida kármica. E aí provavelmente um Gandhi, um Lincoln, um Saruma não tinham nada disso. Estavam na lei do karma material muito à vontade para o que tivesse de vir. É uma questão de atitude dentro da lei. Aí é que está a diferença. Pelo que eu soube, no momento do assassinato, um destes três não disse: não me mate, não me mate. Não foi isso que ele disse. Quando ele viu, ele disse: não faça isto. Falou para o assassino. Não disse: não me mate. Não faça isto. Quer dizer, não faça isto por você. Você não sabe o que está fazendo. A diferença é esta. Uma pessoa diz que se sentiu muito impulsionada pelo livro Contatos com o Monastério Intraterreno, que é o livro deste mês. E se haveria outros livros com este mesmo impulso. Todos os livros têm um impulso. Depende do nosso momento, depende daquilo que estamos vivendo. Então, um livro é mais significativo para nós ou menos. Então, muitas vezes nós estamos no momento de receber aquele impulso, recebemos e caminhamos. Nem sempre o impulso é sentido assim. Alguns sentem o impulso para caminhar naquela direção, mas outros sentem um impulso que os está preparando para alguma etapa que vai chegar. Então, isso é outro efeito que os livros produzem. Então, a gente lê um livro e parece que está sendo assim preparado para alguma coisa. É alguma etapa que vai chegar para a qual nós precisamos de uma preparação, então aquilo a gente encontra no livro. E outros encontram nesse tipo de livro algumas referências, algumas chaves para resolver certas situações que estão vivendo. Então são tipos de efeito que os livros produzem. E esses que estão vivendo certas situações podem encontrar ali chaves para resolver certas coisas. E como saber quando a androginia se consuma? Bem, nós chamamos de androginia quando a alma e quando a mônada estão perfeitamente equilibradas nos seus aspectos masculino e feminino. Então a alma tem dois aspectos, tem um aspecto masculino e um aspecto feminino. Quando esses aspectos estão bem equilibrados, quando nenhum deles está predominando, mas quando estão se sintetizando, então chamamos isto de androginia. Nós sabemos que a androginia está sendo trabalhada no ser
ou que o ser já está ficando andrógeno, isto é, equilibrado nesses dois aspectos, é quando ele não se envolve mais com os fogos da matéria. Enfim, a matéria tem seus fogos, a matéria tem a sua energia, o emocional e o mental, que são corpos sutis, têm as suas reações, mas o indivíduo não se envolve mais com isto. A matéria vai passando pelo seu processo, mas o indivíduo não se envolve. O indivíduo fica neutro e imparcial diante desses processos que são da matéria. Então, uma alma pode ser andrógena, uma alma pode já ser equilibrada nesses dois aspectos, e os corpos onde ela está encarnada, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo etérico físico, pode ter os seus desequilíbrios, pode ter os seus problemas. Se o indivíduo é andrógeno, esses problemas não o abalam, esses problemas não o tiram do equilíbrio. O corpo físico passa pelo seu processo, até de enfermidades e outros. O corpo emocional passa pelos seus processos, o corpo mental também, mas o indivíduo não se abala. O indivíduo continua equilibrado e não se deixa envolver por isto. Uma pessoa sonhou que se encontrava em um edifício de 100 andares. E ele estava lá no último andar. Mas aí o edifício começou a balançar com o vento. E ele lá no último andar. Ele começou a sentir um pouco de medo e tentou descer para o andar 91, para se sentir mais seguro. Mas não havia escadas para descer. Então ele tinha que tomar um ascensor de carga, mas esse ascensor estava em muito mau estado, não oferecia segurança, então ele ficou numa situação muito ali difícil. Desce pelo ascensor que não está bom ou fica aqui. Então, estar no edifício de 100 andares, estar lá em cima, é sinal que a gente recebeu um grande impulso espiritual. Então a gente recebeu um impulso muito especial e foi parar lá em cima. Agora, depois de ter recebido o impulso e de ter chegado lá em cima, a pessoa se deu conta que ele foi lá porque recebeu o impulso. Ele não subiu lá gradualmente com os passos dele, se fortalecendo passo por passo, fazendo suas experiências. Ele foi parar lá, por graça. E lá não se sentiu muito seguro com o balanço. O que é este balanço? Isto é um ritmo, é um determinado ritmo. Então, esse edifício tem 100 andares, mas cada andar está num plano diferente. Então, a combinação das energias, o passar das energias, o desenvolvimento dos ciclos planetários, dos ciclos grupais, vai fazer um efeito diferente em cada um, porque cada um está num andar. Então, aquele edifício, aqueles 100 andares, estão dentro de um ciclo planetário, por exemplo. Todo o edifício está dentro do ciclo, mas os efeitos de estar dentro daqueles ciclos é diferente para quem está no térreo, para quem está no primeiro, para quem está no último. O efeito do ciclo, do movimento do ciclo. Então há certas pessoas que em certos movimentos cíclicos devem estar lá no térreo, porque lá balança menos. Balança é uma coisa simbólica, é o movimento, é a energia do ciclo. Para outros é melhor que estejam no 5º andar, no 6º, não no 10º. E outros que suportam ficar lá no último e que lá suportam todo o movimento e toda a energia do ciclo. Agora, esta pessoa que por graça foi colocada lá em cima, evidentemente ela precisa ainda se trabalhar para não ficar contando com a parte material para ter segurança. Isto que esta pessoa tem que se trabalhar. Enquanto nós contamos com coisas materiais para estarmos seguros, nós vamos ficar lá no térreo.
E à medida que vamos nos desapegando das coisas materiais, à medida que as coisas materiais não são mais nenhum motivo para nossa segurança ou para nossa insegurança, aí nós podemos ir subindo neste edifício. Agora, quem está lá em cima, no balanço da energia, vocês conhecem aquela frase que diz: o vento sopra onde quer. Essa frase é bíblica. O vento sopra onde quer. Então o vento vai soprando onde ele quer e nós não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai, nós não sabemos isso. Então é melhor que estejamos lá nos andares baixos, porque lá não tem perigo, no entender da pessoa. Agora lá em cima, o vento sopra onde quer, você não sabe para onde vem nem para onde vai, aquilo balança. Quer dizer, você deve estar já muito desapegado de coisas materiais, você deve estar não dependente de situações materiais para estar lá em cima. Então, se por graça você foi colocado lá em cima, é sinal que você vai aprender intensivamente a se desapegar da segurança material. Porque ali ou você se desapega da segurança material, ou com o balançar do edifício você vai ficando aterrorizado. Então você está numa situação de se desapegar das situações materiais. As situações materiais não devem mais te tocar. E você está nesta oportunidade. Agora, não precisa ficar aflito, porque foi colocado lá por graça para ter esta oportunidade de estar numa coisa balançando sem se abalar. Agora, se vê que está muito forte, a mesma graça que te levou, ela vai te trazer para um andar intermediário, para um andar mais adequado. Então aí veja suas opções como são, porque assim como você pode continuar lá em cima e superar esta dependência das situações materiais, você pode também, pela mesma graça, ser recolocado num outro ponto para fazer isto de uma forma mais suave e mais humana. Pessoa pergunta: quando ocorre uma transmutação, isto é, quando a nossa mônada sai e entra outra mônada, quais são as reações a nível físico que podemos sentir? O físico deve se adaptar à nova energia. Claro que uma transmutação, uma troca de mônadas não vai acontecer se o físico não está preparado. É preciso um preparo do ser todo, não só do físico, mas precisa um preparo também do corpo astral e precisa um preparo do corpo mental. Não que estes corpos tenham consciência de que vai haver transmutação, podem não ter. O mental, o emocional e o etérico físico pode não ter nenhuma consciência de que a mônada vai ser trocada. Mas eles precisam estar preparados, não é porque precisam saber, eles precisam estar preparados porque eles vão ter que suportar uma outra energia diferente daquela que eles suportavam até então. Então, por mais que os corpos estejam preparados, eles têm que se adaptar logo que a energia chega. Quanto mais disciplinado é o corpo, quanto mais disciplinado é o mental, quanto mais disciplinado é o astral, quanto mais disciplinado é o etérico físico, não há problema algum de adaptação. Mas tem um momento ali que é como se você desligasse um fio e ligasse um outro. Pode não acontecer nada, pode ser imperceptível, se os corpos estão preparados. Então, se há uma preparação, não deveria haver reações. Agora, por mais preparado que se esteja, por menos reações que haja, pode-se dar a transmutação muito tranquilamente, bem simplesmente, mas depois, nos tempos sucessivos, então, com o aumento da voltagem, com o desenvolvimento do trabalho da mônada que entrou, por exemplo, com o início do trabalho da tarefa, o corpo vai precisar de uma ajuda especial que vem da mônada. Porque a mônada que transmigra, não a mônada que transmuta,
Ela vem para uma determinada tarefa. E à medida que esta tarefa vai sendo desenvolvida, ela vai ter que ir suprindo o corpo de uma certa energia para que o corpo se adapte à tarefa, porque já se adaptou à energia dela. Mas depois vai ter que se adaptar à tarefa. É uma tarefa nova para aqueles corpos. É uma tarefa que com o indivíduo anterior, aqueles corpos nunca desenvolveram. Então são tarefas que depois a mônada vai ter que ir trabalhando os corpos para que eles vão se adaptando da melhor forma possível. E aqui uma pessoa mandou um recorte de jornal que dá a quantidade de seres que estão desencarnando e que estas cifras mundiais de desencarne, que isto vai aumentar muito nos próximos anos, diz o jornal. Sim, como o processo de reprodução sexuada está descontrolado, as pessoas não refletem antes de reproduzirem. As pessoas não se perguntam se elas vieram ao mundo para ter filhos. As pessoas não se perguntam quantos filhos elas podem ter para poder criá-los bem, porque cada um tem seus limites, né? Tem pessoas que não são para ter filhos, outros que são para ter um para poder criar direito. 2 já não dá, porque é muito para a pessoa. 3, 4, aí fica assim a educação como está. Então, como não há controle sobre isto, e a população vai aumentando exageradamente, então o equilíbrio tem que lançar mão desses recursos. De vez em quando mata 160 mil por ano, depois mata 500 mil com um terremoto lá em... O equilíbrio tem que ser feito porque é muita gente que encarna fora do plano evolutivo, fora do programa, fora do equilíbrio. Porque o homem não pensa nestas coisas. O homem não está preparado para viver num planeta equilibrado. E ele é um principal fator de desequilíbrio aqui. Então, se agora que o peso das doenças causadas pelas mudanças climáticas pode dobrar, segundo este estudo da Conferência Mundial do Clima, etc., isto é porque este equilíbrio tem que acontecer. Se nasce tanta gente que não devia nascer, aqui tem que partir aqueles que eventualmente iriam ficar mais um pouco. Mas tem que haver um equilíbrio aqui. E isto é muito equilibrado, nós não teríamos que duvidar disto. Essas pessoas que partem assim em grupos, em grandes grupos, são levadas naturalmente, então isto está dentro da lei do equilíbrio, nós não temos que nos impressionar com estas coisas. E nós vamos ver isto e muito mais, para que as coisas se mantenham dentro de um certo equilíbrio. Por mais que o homem faça, por mais que o homem desequilibre, por mais que o homem destrua, por mais que o homem faça bombas, faça reformas genéticas, por mais que trabalhe em laboratório para desfigurar o reino vegetal, o reino animal, o reino humano com essas experiências genéticas, por mais que isto aconteça, o homem não vai conseguir desequilibrar completamente o planeta. O desequilíbrio que o homem está produzindo tem um limite. Daquele limite o homem não vai ter poder para passar, porque o planeta não é para terminar agora. Então existem forças cósmicas que estão no controle disto. Então, esses fatos que parecem muito trágicos, isso está tudo sob controle. O que nós temos que nos preocupar é com o nosso equilíbrio e nós sermos um fator de equilíbrio, porque aí esses fatos equilibradores não vão ter que ser tão drásticos. Nós temos que ser equilibrados e nos responsabilizar pelo equilíbrio ali onde estamos, no lugar onde estamos e no plano de consciência onde estamos agindo. E uma pessoa tem a impressão de ser instruído em sonhos há bastante tempo. Mas essa pessoa se sente muito incomodada porque quando ela desperta, ela não se lembra de nada do que ela aprendeu.
não se lembra. Ela sabe que foi instruída, que tinha até instrutores a ensinando, mas quando ela desperta, ela de nada se lembra. Não é necessário, porque se nós somos realmente instruídos internamente, isto reflete na nossa consciência externa também, mesmo que a gente não tenha a exata ideia do que se passou. Porque se isto foi uma instrução interna, isto produziu muitas transformações em nós, embora nós não tenhamos consciência. E o que importa é que tenha havido transformação, e não o que foi. É que tenha havido a transformação. Porque se houve a transformação interna, isto vai refletir aqui fora, e aqui fora também a nossa ação vai mudar. A nossa compreensão perante a vida vai mudar. Acontece que nós passamos por certas instruções e somos instruídos internamente a respeito de leis que são próprios, que são adequados para a vida nos planos internos. Não tem nada a ver com a vida aqui. Então, durante o sono, eu posso ser instruído por uma questão interna. Então, para que o meu eu consciente vai se lembrar do que foi? Não tem nada a ver com ele isto. Pode até perturbá-lo. Se a minha consciência humana souber do que a minha mônada está aprendendo, isso pode atrapalhar a minha consciência humana. Minha consciência humana pode ficar preocupada. Por exemplo, se a minha consciência humana souber que a minha alma tem conhecimento da lei kármica profundamente, a minha consciência humana vai ficar aqui muito preocupada com o que vai fazer, porque ela não deve ter o mesmo conhecimento da lei kármica, porque senão ela fica meio paralisada naquilo que tem que acontecer aqui. Só estou dando um exemplo. Então, nós recebemos instruções no plano das almas, no plano da mônada, no plano interno, e aquilo que pode ser útil aqui, aquilo que pode ajudar a melhorar as coisas aqui, desce para a consciência. Mas aquilo que era só para aqueles níveis, e que eventualmente não é nem tempo, não é o momento de aplicar aquilo aqui, não é necessário que o ser consciente saiba. Não é necessário que ele tenha consciência disso. Por exemplo, se nós tivéssemos consciência da verdadeira união entre os seres, como faríamos para nos comportar nas nossas uniões humanas? Nós iríamos aplicar aquilo que é o real nas nossas uniões humanas. Mas aqueles que estão ligados a nós podem não estar preparados para isto. Aqueles que estão ligados a nós precisam da união humana assim como é. Isto é um motivo para um de nós estar muito bem informado de como devem ser as uniões, e aqui não está. E aqui fica na forma antiga. Porque quem está unido precisa daquela forma antiga, e ele está karmicamente ligado com aquilo, tem que primeiro resolver aquilo, para depois o ser consciente entrar no mesmo âmbito que está a alma, no mesmo âmbito que está a informação da mônada. Está claro isso para vocês? Então, a pessoa ter a impressão de que está sendo instruída internamente, isto já é uma graça. Porque aí ela pode estar segura que a alma dela está numa escola, a alma está dentro de um ensinamento, que ela está sendo instruída. Agora, aquilo que tiver que descer para o consciente, vai descer. Ou se não descer, vai influir aqui no consciente, vai mudar também a nossa atitude consciente. Esses trabalhos espirituais, para esses trabalhos nós temos que estar muito desapegados, não só de resultados, mas desapegados também de nós mesmos. Porque quem é que fica preocupado com estas coisas? É o ego, não é? Quem é que fica preocupado? Porque minha alma está sendo ensinada e eu não sei o que estou aprendendo. Quem é que fica com essa preocupação? É a mente, é o ego, não é o ser. O ser está em paz lá no plano cósmico. Isto é coisa do ego. Então nós temos que nos desapegar disto. Temos que nos desapegar das nossas reações. Temos que nos desapegar dessas impressões, de tudo isto. Aqui uma pessoa que vive numa cidade grande tem consciência do que se passa em torno.
E ela está com um pouco de dificuldade para deixar de ter medo e para ser mais confiante. Olhe, essas coisas que as pessoas chamam de graves, essas coisas graves, um que vai ser assassinado, outro que vai ser assaltado, estas coisas são kármicas. Você pode viver numa cidade que seja um verdadeiro campo de batalha. Você pode viver numa cidade de traficantes. Mas se não for kármico, você não vai ser assaltado, você não vai nem perceber aquele tráfico. Isto é coisa kármica. Nós podemos estar em qualquer lugar e não sermos afetados pelo que acontece naquele lugar. Porque a pessoa está se propondo a mudar de lá, a ir para uma outra cidade. O que pode ser também para ela uma solução. Mas isto não é a única solução. A principal solução é você confiar, você ter fé, que você tem um karma, você tem um caminho, você veio para este mundo para viver até uma determinada data, você veio para este mundo para passar por certas coisas e aquilo está escrito. E você fique atenta para não agravar estas coisas e fique atenta para saber viver estas coisas da melhor maneira. Isto seria básico. Isto sendo vivido, isto bem incorporado, você vai viver onde tiver que viver. E lá vai acontecer com você o que tem de acontecer, não o que acontece com o resto da cidade. Então é preciso este ponto básico. Isto é o principal. Se nós ficarmos neste ponto, eu sou o que eu sou e vai acontecer o que tiver de acontecer, o que estiver escrito para acontecer, isto é muito básico. Agora, além disto, o nosso pensamento pode estar também determinando as coisas. Então, se nós vivemos numa cidade onde a violência impera em torno, eu posso estar ali tranquilo da mesma forma e nada acontecer comigo. Agora, se eu estou ali pensando que vai acontecer alguma coisa, ou se eu estou ali pensando que eu estou num lugar perigoso, pensando, tenho medo, não tenho medo, o seu pensamento está construindo o que vai acontecer em seguida. Então percebe o equilíbrio que tem que estar aqui, não? O pensamento é um dos principais propulsores para que as coisas aconteçam. Então tem que ter extremo cuidado com o pensamento. Se eu aqui começar a pensar que vai haver um assalto, este pensamento pode criar um assalto, pode formar uma coisa desta, pode atrair isto. Este pensamento pode magneticamente atrair um assaltante para vir aqui, compreende? Esse pensamento pode fazer isto, e isto não estava previsto. Então é preciso realmente muito cuidado com esse pensamento, porque ele tem um poder muito grande de manifestar as coisas aqui no plano material. Às vezes, nem se trata de um pensamento muito insistente. Às vezes é um pensamento que passa e que a gente adota, e aquilo é suficiente para determinar uma coisa. E aquilo foi determinado pelo nosso pensamento, podia não ter sido. Tudo que acontece, acontece porque alguém pensou. Não pode acontecer nada que não tenha sido pensado. O nosso destino foi pensado. A mônada, a alma, os coordenadores do destino emitiram um pensamento. E aí o nosso destino foi traçado. Você, quando começa a reconhecer um destino, aquilo não é novidade. Aquilo no íntimo do teu ser era conhecido, porque aquele destino foi criado com o teu pensamento interno. Foi o teu pensamento que foi criando aquele destino. Então você vai ter um destino mais ou menos harmonioso segundo o pensamento que você teve antes daquele destino ter se colocado em movimento. Foi você que criou aquilo com o pensamento. Agora, esse pensamento, ele tanto pode ser bem consciente, como em certos casos é, né? Eu posso aqui neste momento estar com um pensamento bem consciente
está no controle do meu pensamento e não há perigo nenhum que aconteça uma coisa fora daquele pensamento. Então, isto é um pensamento consciente que eu estou criando agora, neste momento. Eu posso não saber o que é, compreende? Porque eu não sei o que eu estou criando neste momento, mas eu estou procurando ficar consciente do meu pensamento. E quando as coisas começarem a acontecer, eu vou ver que para mim não são novidade. Eu vou ter somente que viver aquilo. Vou ter que desempenhar aquele papel, vou ter que construir materialmente aquelas coisas que foram planejadas pelo que eu pensei. Que o pensamento fui criando este destino. Então, neste caso, é consciente. Eu não estou vivendo inconscientemente. Eu sei que o que vai acontecer amanhã depende do que eu estou pensando hoje. Eu sei disto. Então, o meu pensamento é consciente, embora eu não saiba o que vai acontecer amanhã. Mas seja o que for que aconteça amanhã, não vou estranhar nada, porque aquilo corresponde ao que eu criei, ao que eu pensei. Esse pensamento pode criar as coisas também no meu subconsciente. Então, por isto que às vezes eu estou diante de certas coisas que eu estranho, porque eu pensei no subconsciente. Eu não sei que eu pensei, mas fui eu que criei, fui eu que pensei, fui eu que fiz aquilo. Como também o pensamento pode ser no supraconsciente. Aí é que eu não sei mesmo. Qual é a diferença? Quando acontece uma coisa que você criou no seu consciente, você logo reconhece e diz, bem, fui eu, vou aprender aqui, da próxima vez eu vou criar isto diferente. Agora, quando você criou no subconsciente, você leva um tempo para se adaptar àquilo, para compreender aquilo, porque você criou aquilo subconscientemente. Você não tem noção do que você criou. Então, diante daquilo, você vai ficar assim, querendo descobrir o que você tem que aprender ali, o que será que isso está me ensinando. Sim, você não sabe logo de imediato o que aquilo está te ensinando, porque você criou aquilo no subconsciente, não foi no consciente. Então você tem que ali agora estar estudando o que aquilo está te ensinando. Agora, quando o pensamento é supraconsciente, aí então nós estamos a serviço, nós vamos nos encontrar dentro do serviço, nós vamos nos encontrar numa situação, num estado de graça. Aquilo foi pensamento nosso, mas supraconsciente. Aquilo foi a nossa mônada que pensou, aquilo foi a nossa alma que pensou. E às vezes, veja que se criam situações interessantes no mesmo fato. Naquele fato da vida, tem o pensamento supraconsciente ali, projetado, mas tem também o pensamento consciente ali misturado, e tem o pensamento subconsciente que também está ali, que emergiu e formou uma coisa que tem características de todos os níveis. Isto quer dizer que nós estamos emitindo pensamento, que nós estamos agindo em todos os níveis. Então o que nós vivemos é uma coisa assim meio heterogênea, misturada com coisas instintivas, com coisas emotivas, com coisas mentais, com coisas supraconscientes, com coisas subconscientes, antigas, superadas, tudo no mesmo fato, tudo na mesma situação. Então nós temos que aprender a trabalhar o pensamento. Nós temos uma proposta de trabalharmos o pensamento diário, o pensamento do dia, que é publicado em vários lugares. E ali nós vamos então nos habituar a ter um pensamento trabalhado. Mas você vai lá, lê o pensamento do dia, o seu pensamento já começa a ser trabalhado. Para isso que tem o pensamento do dia. É para você se habituar a reconhecer um pensamento e a trabalhar aquele pensamento, a pôr em prática aquele pensamento. Porque aí você vai fazendo isto bem naturalmente, bem automaticamente, e não vai mais ser surpreendido por um fato, por uma situação, por uma coisa que você criou sem querer, que você criou sem saber que estava criando, ou que você criou pensando que estivesse criando outra coisa. Então precisa aprender a trabalhar esse pensamento.
O pensamento é que gera tudo. A situação anterior foi gerada pelo pensamento na vida anterior. É o pensamento que gera tudo isto. No reino humano, esse pensamento é assim muito consciente ou supraconsciente. Nos reinos infra-humanos, que nos interessam muito, porque nós temos que conviver com este reino. Temos que conviver aqui com o reino animal, com o reino vegetal, com o reino mineral, positivamente. Quem tem um pensamento supraconsciente, quem tem um pensamento evoluído, sabe que tem aqui que conviver com os reinos, com todos os reinos. E ele então tem que pensar como é que ele vai conviver com esses reinos corretamente. Ele tem que pensar para ele ir determinando as situações nas quais ele vai colaborar com esses reinos. Então, no reino humano, nós estamos em contato com o animal, estamos em contato com as plantas, estamos em contato com os minerais, porque assim pensamos, porque assim decidimos e assim planejamos, assim criamos o nosso destino. Esses outros reinos não têm o mesmo tipo de pensamento. Quando você está trabalhando junto com o reino animal, por exemplo, com o animal, aquilo você decidiu mesmo no seu pensamento consciente ou no seu pensamento supraconsciente. O animal não. O animal não decidiu assim. O animal não está com você porque ele decidiu assim, como você decidiu. Quem decidiu pelo animal foi o pensamento instintivo, que é um outro tipo de pensamento, que nós não teríamos que ter mais, porque é próprio do animal. Então, no nosso contato com os outros reinos, vai conviver o nosso pensamento consciente ou supraconsciente com o pensamento em nível instintivo. Percebe? O animal está junto com você por instinto. No instinto dele, ele tem um pensamento que o mantém junto a você. O animal não está pensando como você. O instinto dele está pensando. Então é um pensamento lá embaixo, no nível subconsciente instintivo. Então você está pensando naquela relação bem conscientemente. O animal também está pensando, mas instintivamente. Então nós temos que respeitar o instinto. O instinto em nós é para ser transcendido, é para ser superado. Mas o instinto nos outros reinos, no animal, nas plantas, nos minerais, é para ser respeitado. Nós temos que ter respeito por aquele instinto e temos que seguir aquele instinto. Temos que dar atenção àquele instinto. Então, se um animal está tendo uma determinada reação, se uma planta está tendo uma determinada reação, se a água está tendo uma determinada reação, eu tenho que ter respeito por aquilo. Aquilo é o instinto daquele reino que está em movimento. E eu tenho que ter respeito, eu tenho que ver no que eu estou influindo naquela atividade instintiva. Se aquela atividade instintiva está evoluindo, está melhorando, ou se aquilo está ficando naquele nível instintivo como começou. Então, se um animal está comigo e aquele animal está com o instinto dele presente, eu tenho que ter respeito por aquilo, porque tenho que ajudar aquele instinto se tornar um pensamento consciente. Eu tenho que ajudar que aquilo mude de plano, mude de nível. Então, um animal vai deixando de fazer as coisas por pensamento instintivo para começar a pensar conscientemente. Então, eu tenho que estar ajudando o animal a fazer isto. Eu não tenho que considerar o animal um objeto que eu tenho em casa, uma companhia para mim, como a maioria pensa. Eu não posso fazer um animal de objeto meu. Eu não posso fazer uma planta de objeto meu. Não posso fazer um mineral de objeto para mim, para eu usufruir daquilo, para eu estar em companhia daquilo, para estar melhor. Eu estou fazendo aquilo de um objeto. Como eu tenho que estar com o meu pensamento consciente, cuidando daquela coisa instintiva, ir se tornando consciente naqueles reinos.
O animal ir se tornando consciente do pensamento dele, não o pensamento ficar no nível do instinto, ele ficar pensando no nível, no mesmo nível em que eu penso. Isso eu tenho uma tarefa junto àquilo. E o mesmo com as plantas. As plantas têm uma outra compreensão para desenvolver, e aquilo também depende do contato comigo, e eu tenho que respeitar a sensibilidade daquela planta. Eu não tenho que colocar aquela planta a serviço da minha sensibilidade. Eu tenho que ajudar a sensibilidade daquela planta ir se tornando um outro tipo de pensamento, ir se tornando um outro tipo de manifestação. Então veja, quanto esta pessoa que tem medo de assalto tem que se trabalhar. Se ela ficar se trabalhando nesses pontos, ela não vai nem pensar em assalto. Os assaltos não vão nem mais acontecer perto dela. Percebe? Nós estamos criando situações dependendo do que estamos pensando, dependendo do plano em que estamos colocando a nossa atenção. Agora, se nós já chegamos neste pensamento bem consciente, se nós já chegamos no ponto de perceber que tudo o que está acontecendo é fruto do nosso pensamento, tudo o que aconteceu na minha vida até hoje, fui eu que pensei que devia acontecer assim, é que não deu como eu esperava. Mas eu é que pensei tudo aquilo, eu é que fui armando tudo aquilo. Claro que aconteceu de outro jeito, porque eu não tenho que fazer isto assim. Então aqui é que chega a lição para nós. O que eu tenho que fazer a esta altura? Se eu é que construí tudo até agora, foi. Se eu não tenho dúvida disso, foi. Eu construí isso até agora. Agora, daqui por diante, como será a forma de eu construir? Aqui que é o ponto. Será que é eu ficar pensando que as coisas devem ser assim ou assim, como eu já fiz no passado e já vi no que deu? Então, será que é essa a forma de prosseguir? Agora que eu já sei que o meu pensamento cria, que o meu pensamento determina, que o meu pensamento faz acontecer, o que eu faço se eu sou sadio e inteligente? Será que eu vou continuar pensando? Mesmo positivo? Melhor pensar positivo do que negativo. Muito melhor. Mas será que não tem outra via, não tem outro jeito? Será que eu não posso intuir o que deve ser? Este é o ponto que todos nós estamos. Então, eu já sei que o meu pensamento determina. Então agora, antes de começar a determinar uma coisa positiva com o meu pensamento, porque eu já vi que eu tenho mesmo que determinar, faz parte do meu processo, eu vou procurar intuir. Eu vou me abrir para a intuição. Porque se eu me abrir para a intuição, aí eu posso até ter pensamentos, mas pensamentos mais corretos, pensamentos mais reais, pensamentos mais coligados com aquilo que deve ser. Enfim, quando eu descubro que o meu pensamento determina, chegou o momento de eu procurar intuir, de eu me abrir para a intuição, para eu não continuar determinando coisas como sempre determinei. E que dão consequências que ficam fora do meu controle, pelo que eu determinei. Então nós estamos realmente no momento em que essa intuição, que este pensamento superior, que esta supraconsciência pode começar a fluir, pode me indicar como eu devo pensar. Vocês notaram que se vem uma intuição, logo ela é transformada em pensamento. A intuição vem e quando baixa, quando chega na sua mente, aquilo é revestido e você reveste a intuição com um pensamento. Mas isso é um pensamento diferente. Não é o pensamento que você foi armando, que você foi construindo. Você se abriu para a intuição lá naquele plano criou uma série de coisas do nível daquele plano e aquela intuição foi baixando para o seu mental. Aí o seu mental vai elaborar aquilo como pensamento, isto é outra coisa. E nós todos teríamos que começar a pensar assim. Não pensar de baixo para cima, como sempre fizemos, mas pensar de cima para baixo. Isto é,
nos abrirmos para esta intuição, nos abrirmos para esta pergunta: o que deve ser? O que será que deve acontecer? O que eu devo fazer? Como eu devo agir? Onde eu devo estar? Isso deve ser uma pergunta, não deve ser uma construção com pensamento, compreende? Nesta altura. Isso deve ser uma pergunta. Então eu pergunto: onde eu vou? O que é que eu faço? Como é que eu devo proceder? Eu pergunto, eu não sei. Eu me ponho na situação de quem não sabe, para poder receber isto de lá. Aí você vai receber e aí o seu pensamento vai revestir. Seu pensamento é outro. Isto não é mais o pensamento humano comum, que faz as coisas porque sente, porque pensa, porque acha, porque sofre, porque goza. Então pensa assim. Isto é antigo. Isto não é o nosso nível mais. Então, o que é? Eu não sei. Aquilo lá é. Isto desce para a tua mente, aí você reveste. Você não deixa de pensar, não. Mas isto é um outro revestimento. Isto é um outro pensamento e isto vai criar outro tipo de situação. Porque um pensamento intuitivo vai criar uma situação completamente diferente, de uma qualidade completamente diferente da qualidade da tua vida até agora. Então, se você já tem a possibilidade de criar uma nova vida, de criar uma vida de qualidade, para que você vai insistir no velho método de você pensar com a tua mente e criar? Isto é um método velho, antigo. E quem está já suficientemente treinado nesse método antigo e já descobriu que este método antigo não leva a nada, porque isso não leva a nada. Isto leva para este mundo que está aí e para essa situação que está aí, não leva mais que isto. Então, quem já percebeu isto, se abra para este outro processo, se abra para esta outra coisa. Porque esta outra coisa tem poder até para transformar esta velharia que é a nossa vida. Isto tem poder de mudar este museu, que é o que nós vivemos. Somos peças de museu dentro de um museu. Então, isto pode ser transformado. Mas cuidado para o pensamento não entrar aí. O pensamento tem que penetrar lá em cima, tem que atrair aquilo e revestir aquilo que veio. Mas não ficar lidando com a coisa que já está manipulada, que já está formada, que já está cristalizada. Não empregue o pensamento aí, porque você vai acabar esclerosado. Você vai acabar sonolento, você vai acabar distraído, você vai acabar como todo mundo acaba. Enfim, nós temos vários livros que são pensamentos aparentemente soltos. E isto é tão importante que a gente aprenda a trabalhar, que nós estamos preparando mais 2 livros sobre pensamento. Já tem vários. Paz Interna em Tempos Críticos é um dos mais maduros. E estamos preparando mais 2 livros, só com pensamentos. Isto precisa ser compreendido e recebido dentro desse sistema de trabalho. Isto é, você procurando educar o seu pensamento, você procurando transformar o seu pensamento, transmutar o seu pensamento, até seguindo a energia dos livrinhos, dos pensamentos, você chegar num ponto de atrair um pensamento intuitivo e aí de revesti-lo, que você vai fazer com muita facilidade, porque você já ficou habituada com o pensamento bem revestido. Você já ficou habituada com o pensamento de qualidade, que é aquele que o livrinho trouxe ali escrito, que não tem ali nenhum pensamento negativo. Ali tem os pensamentos de qualidade. E ali você vai se habituando a revestir com qualidade aquilo que vem de cima. Ali você vai aprender a estar revestindo com qualidade os pensamentos. E aí, quando chegar na hora da intuição descer, você está preparado. Porque nós estamos numa outra etapa do trabalho. Nós precisamos estar no ritmo da energia. E para isso temos que estar muito lá em cima. Abertos para esse desconhecido, temos que estar abertos para esta força, para esta energia, para esse movimento, que é lá
nesse nível intuitivo, que está a chave para isto. Então, assalto é para quem é assaltante, entendeu? Isso são coisas que correspondem ao ser, correspondem. E se um de nós sair daqui e acontecer um assalto com ele, é porque aquilo ainda corresponde a ele. Quer dizer, olha aqui, isto corresponde a mim. Então vamos trabalhar o assaltante aqui dentro, não naquele. Vamos trabalhar o assaltante aqui dentro. Quer dizer que eu ainda sou assim. Um cachorro me mordeu, eu ainda sou animal, eu ainda sou cão. Se ele não podia me morder. Ele só pode morder um semelhante dele. Aparentemente é um homem, mas não, é um cão como ele. Senão não podia morder, não podia morder. E está nos ensinando, está nos mostrando que nós somos ainda. Pois não. Esta intuición superior que baja a nosotros, ¿puede manifestarse directamente con un impulso, con la bondad o las ganas de hacer algo sin que sea un pensamiento? Sim, claro. Normalmente se manifesta assim. E quando se manifesta assim, você usa o pensamento a perguntar. É assim mesmo? Pergunta lá em cima. Não vai fazendo logo, não. Não vai fazendo logo, porque pode ser um pensamento de um outro que passou por aqui e você captou. Por melhor que seja. Chegou, pergunta, é isso mesmo? É para fazer? Então vamos.